Olá pessoal, vamos falar hoje sobre Esparta. Além de Atenas, como você vem vendo nos nossos vídeos, Esparta se destacou pelo poder que desenvolveu sobre outras polis, que eram aquelas cidades-estados independentes que explicamos no primeiro vídeo, Grécia Antiga. Basicamente, Esparta era o oposto de Atenas em muitos sentidos. E isso vocês vão ver, gente. Então, eu recomendo que você tenha assistido primeiro o nosso vídeo da Grécia Antiga, segundo o nosso vídeo sobre Atenas, e agora que vocês vão ver sobre Esparta, vocês vão ver como elas eram opostas, tá certo? Nós podemos citar algum exemplo dessa difusão, dessa ideia contrária entre Atenas e Esparta, como por exemplo, a relação entre as terras férteis. Se a gente tinha Atenas com um local de uma região bastante árida, que não poderia se cultivar tanto, no que diz respeito a Atenas, possibilitou uma economia de subsistência. Era uma economia também, além de ser voltada para o comércio marítimo, mas também era voltada para o comércio da agricultura. Uma outra diferença é que se em Atenas aconteceram muitas reformas políticas e sociais, em Esparta não, eles eram muito rígidos, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso vídeo. Por exemplo, nós temos a divisão social de Esparta. Segundo o legislador Licurgo, que foi muito importante para o desenvolvimento de Esparta, os indivíduos tinham que viver para o Estado e cuidar dele. Isso é uma característica muito importante para você entender Esparta. Então, ele criou um conjunto de regras que pregavam a austeridade. Que é isso, professor? É como se fosse um caráter que o cidadão ele teria que desenvolver. E também alguns princípios militares. A sociedade era dividida em 3 grupos. Presta bem atenção. O primeiro, os famosos espartanos, um grupo dominante composto pela minoria privilegiada e que tinha os direitos políticos. Basicamente, eles formavam a base militar do Estado. Logo após, mas não menos importante, nós temos também os periecos. E o que eles eram? Era um grupo formado por camponeses livres e que também eram proprietários de terras, comerciantes e etc. Nós vemos que eles também têm outra característica importante, como por exemplo, eles desenvolveram o artesanato, a navegação, e eles também pagavam impostos, que eram os famosos tributos, e servia ao exército. Então eles não só faziam a função de camponeses, trabalhadores na terra, tá bom? Entretanto, eles não tinham poder político, nem eram considerados cidadãos. E nós temos depois os ilotas, os escravizados, que também eram pertencentes ao Estado, mas não tinham direito político. Uma característica muito importante de Esparta é que eles evitavam a todo custo estrangeiros. Era uma sociedade bastante rígida, com um regime oligárquico. E aí a gente vai ver que era uma sociedade muito rígida, principalmente a partir de sua educação. Talvez você não conheça, mas eu vou citar aqui algumas características importantes. As crianças daquele período, lá em Esparta, elas pertenciam mais ao Estado do que à família. Como isso, professor? Veja, ao nascerem, eles eram examinados pelos anciãos espartanos para decidir o seu destino. Iria decidir o destino de uma criança a partir do seu nascimento? Sim, porque o que acontecia? Se essa criança ela fosse sadia, ela seria entregue à sua mãe até os 7 anos de idade. Agora, se essa criança fosse doente, infelizmente, os pais deveriam abandoná-la. E abandoná-la aonde, professor? Até mesmo em um poço, deixá-la sozinha. Era uma ordem, porque aquela criança que não fosse saudável, que fosse doente, traria problemas. E até mesmo ela seria uma criança fraca, não serviria para o exército espartano. Professor, isso acontece com a criança que era fraca. E com a forte, que o senhor disse que ficava até os 7 anos de idade? O que acontecia quando ela completava os 7 anos de idade? Quando eram saudáveis, aos 7 anos de idade, os meninos deixavam as casas dos pais e passavam a pertencer ao Estado, o qual iria se ocupar com sua educação. Então, iria se desenvolver brincadeiras com o intuito de um treinamento para que essas crianças fossem crescendo cada vez mais voltadas ao campo militar e pudessem reforçar o exército espartano.
Talvez por isso nós temos um exército espartano tão conhecido até os dias atuais, por sua rigidez, por sua disciplina e principalmente pelo seu grande poder. Sim, professor, o senhor citou os meninos, mas e as meninas? O que é que aconteciam com elas? As meninas, elas eram treinadas com atividades para que pudesse fortalecer também seu corpo. Depois de casadas, aí que elas já eram mulheres, elas deveriam dar à luz a crianças sadias. Olha que grande responsabilidade. Futuros guerreiros de Esparta. Então, elas poderiam fazer atividades físicas e participar também de festivais ao ar livre com outras mulheres. Veja que sociedade para se diferenciar de Atenas. Elas eram incomuns em quase todos os aspectos. No que diz respeito aos conflitos entre Atenas e Esparta, nós temos alguma coisa que vai ser incomum na indiferença de ambos. Entendeu? Ou seja, Esparta e Atenas chegaram a se unir para que outras cidades não invadissem o seu território. Pois é, isso ocorreu. E as invasões eram persas naquele período. Então eles se uniram e esse período ficou conhecido como as Guerras Médicas. Veja que coisa interessante. Nós temos também outros conflitos que ocorreram além das guerras médicas, tá, gente? Como, por exemplo, a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Pois é, para variar, os dois entraram em conflito. E aí quem saiu vencedor foi Esparta. Talvez tenha sido justamente por sua disciplina com o exército. Também é presente na história a famosa Batalha de Termópilas. Lembra que eu citei um pouquinho sobre ela? Aqui é o lugar onde eles morrerão! Honrem esses escudos, guerreiros! Lembrem-se desse dia, homens! Pois para sempre ele pertencerá a vocês! A famosa Isso é Esparta, que aí justamente vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Quanto à religião, a religião dos espartanos era politeísta, ou seja, poli vem de mais de um e teísta vem de crença em um Deus. Então eles acreditavam em mais de um Deus, mas tinham um Deus, ou melhor, uma deusa, que era mais referenciada. É justamente a Atena, a deusa da sabedoria. Cuidado para não confundir Atenas. Atenas é a cidade, a deusa é Atena. Tá bom, gente? Então, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo, da série dos 3 vídeos. Vou estar trazendo, possivelmente, e mais à frente, vídeos sobre esses conflitos, sobre essa famosa Batalha de Termópilas, sobre essas guerras médicas, sobre o conflito da Guerra de Peloponeso, para que vocês possam entender melhor e compreender esse assunto. Tá bom? Eu espero que tenha sido esclarecedor, tentei ser o mais breve possível para que você pudesse absorver um conteúdo mais rápido. E é isso. Se inscreve, curte, comenta e se liga no nosso canal. Ativa o sininho que é para você receber o vídeo logo. Até mais, um forte abraço do professor Eduardo Paixão.